A noite havia descido sobre o solar de Ravenhall como um manto plúmbeo, carregando consigo presságios que Lady Eleanor Ashford ainda não conseguia decifrar por completo. O ar dentro da biblioteca do Duque estava denso, impregnado pelo aroma de couro envelhecido e cera de abelha das velas que tremulavam nas arandelas de prata. Ela permanecia de pé diante da imensa janela gótica, observando as primeiras gotas de chuva começarem a marcar o vidro com traços irregulares, como lágrimas que o próprio céu derramava em antecipação ao que estava por vir. Tinha 24 anos. Havia se tornado duquesa aos 22, após um enlace arranjado que prometera unir duas das mais antigas linhagens da fidalguia inglesa. O casamento nunca fora marcado pela paixão arrebatadora das cantigas trovadorescas, mas Eleanor cultivara a esperança de que, com o tempo, a cordialidade se transformasse em afeto genuíno. Dedicara-se com zelo aos deveres que seu título impunha. Supervisionava a criadagem com firmeza temperada por justiça, organizava os eventos sociais com elegância discreta e jamais questionara publicamente as decisões de seu esposo. Mas algo indefinível sempre permanecera além de seu alcance. Um muro invisível separava seu coração do duque, e todos os seus esforços de aproximação se dissolviam contra aquela barreira de gelo. O som de passos firmes ecoou pelo corredor de mármore. Eleanor reconheceu imediatamente a cadência daquela caminhada, autoritária, medida, inexorável. Seu coração acelerou, mas ela se recusou a demonstrar qualquer sinal de fragilidade. Endireitou os ombros sob o vestido de veludo bordô, tocou levemente o colar de pérolas que adornava seu pescoço e virou-se para enfrentar o que quer que estivesse por vir. A porta se abriu sem cerimônia. Duque Adrian Thornfield, de Ravenhall, entrou com a presença magnética que sempre o caracterizara. Alto, de ombros largos, sob a casaca impecavelmente talhada, cabelos negros penteados para trás com rigor militar, ele carregava consigo uma aura de comando natural, que fazia até os mais orgulhosos nobres baixarem os olhos. Seus olhos, de um azul gélido como os lagos congelados das terras altas, fixaram-se nela com uma expressão que Eleanor não conseguiu interpretar de imediato. Não era raiva, talvez fosse pior, era indiferença. Lady Eleanor. Ele pronunciou seu nome com a formalidade fria de quem se dirige a uma estranha, não a uma esposa. A voz grave reverberou pelas paredes revestidas de madeira nobre. Há assuntos que precisam ser tratados com urgência. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve a compostura. Estou à vossa disposição, vossa graça. O duque caminhou até sua escrivaninha maciça, onde um envelope lacrado com o selo ducal aguardava. Seus dedos longos e aristocráticos tocaram o papel com uma leveza que contrastava com a dureza de suas palavras seguintes. Este matrimônio, ele começou sem rodeios, foi um erro de julgamento. De ambas as partes reconheço, mas um erro cujas consequências não podem mais ser postergadas. Eleanor sentiu como se o chão sob seus pés tivesse se transformado em areia movediça. Não compreendo, meu senhor. Não há herdeiro, ele declarou, virando-se para encará-la diretamente. 2 anos se passaram. 2 anos durante os quais o título de Ravenhall permanece sem sucessão garantida. A linhagem que atravessou séculos depende de um herdeiro que este enlace claramente não proporcionará. As palavras caíram sobre Eleanor como pedras. Ela sabia, como sabia, que a ausência de um filho era motivo de cochichos nos salões da alta sociedade. Mas ouvir aquilo sendo dito com tamanha crueza, como se fosse uma falha exclusivamente sua, como se os meses de distância emocional entre eles não tivessem relevância, fez algo dentro dela se partir. Providenciei os documentos necessários, continuou o duque, abrindo o envelope e extraindo pergaminhos cuidadosamente redigidos.
O divórcio será processado com discrição. Recebereis uma pensão adequada e podeis manter algumas de vossas joias pessoais. A reputação de vossa família não será manchada além do inevitável. Além do inevitável, ela repetiu, quase inaudível. As mãos dela tremiam, mas ela as entrelaçou firmemente na frente do corpo, recusando-se a demonstrar fraqueza. É a solução mais racional, Adrian continuou, como se discutisse termos comerciais. Ambos estamos ainda em idade de contrair novas alianças. Eu necessito de um herdeiro. Vós mereceis algo diferente do que este casamento vos proporcionou. Pela primeira vez em toda a conversa, havia algo vagamente humano naquelas últimas palavras. Mas já era tarde demais. O decreto estava selado. A decisão tomada. Eleanor percebeu que nenhuma súplica, nenhum argumento alteraria aquele curso. E foi então, naquele momento de desolação absoluta, que ela sentiu. Um tremor sutil, profundo, como um sussurro vindo de dentro de seu próprio corpo. Uma certeza instintiva e primitiva que a fez pressionar involuntariamente uma das mãos contra o ventre ainda plano. Ela carregava o herdeiro que ele tanto desejava. O segredo pulsava dentro dela, recente demais para ter sido confirmado, íntimo demais para ser compartilhado naquele momento de rejeição. Quantas semanas? Talvez 6, talvez 7. As mudanças sutis em seu corpo que ela atribuíra ao estresse da vida conjugal fria agora faziam sentido terrível e perfeito. E ela não disse nada, porque dizer agora seria parecer desesperada. Seria parecer que usava uma criança como instrumento de barganha. Seria reduzir algo sagrado a uma negociação. Compreendo. Eleanor ouviu sua própria voz responder, surpreendentemente firme. Quando devo partir? Adrian pareceu momentaneamente desconcertado pela falta de resistência. Esta noite seria apropriado. Não há razão para prolongar uma situação desconfortável para ambos. Esta noite, ela repetiu. Olhou ao redor da biblioteca, memorizando cada detalhe. Os livros que lera nas noites solitárias, a poltrona onde bordara em silêncio, a janela de onde observara as estações mudarem enquanto seu casamento congelava. A carruagem vos levará até onde desejardes, Adrian acrescentou, num tom que quase poderia ser confundido com consideração. Eleanor assentiu uma única vez. Então, me retirarei para preparar meus pertences. Ela caminhou em direção à porta com passos medidos, cada movimento controlado. Não correria, não se curvaria. Atravessou o umbral e só quando o corredor se estendeu vazio à sua frente, permitiu que uma única lágrima escapasse. As 2 horas seguintes foram uma névoa de atividade mecânica. Eleanor dispensou a ajuda das criadas, empacotando pessoalmente os itens que levaria. Não muito, apenas o essencial. Alguns vestidos simples, livros queridos, o medalhão com o retrato de sua mãe falecida. Deixou para trás as sedas caras, as joias extravagantes, tudo que carregasse a mácula daquela vida que já não lhe pertencia. Quando desceu a escadaria principal pela última vez, a chuva já caía com força. O vestíbulo de mármore estava iluminado apenas por algumas tochas, criando sombras dançantes nas colunas gregas que sustentavam o teto abobadado. Nenhum criado se aproximou para despedidas. Ordens deviam ter sido dadas para que a partida ocorresse com o mínimo de alarde. Mas ao atravessar o hall, Eleanor notou uma figura discreta, parcialmente oculta pela penumbra. Mrs. Harriet Moss, a governanta que servira a família Thornfield por mais de 30 anos, observava com olhos marejados. Quando seus olhares se cruzaram, a mulher mais velha fez uma reverência profunda, não o cumprimento protocolar devido a uma duquesa, mas um gesto de respeito genuíno. Eleanor correspondeu com um aceno breve, mas carregado de gratidão silenciosa. A porta principal foi aberta por um lacaio de libré impecável.
e o vento frio da noite invadiu o vestíbulo, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e folhas decompostas. Não havia carruagem coberta esperando. Apenas uma charrete simples, o tipo usado para transportar suprimentos, não pessoas de qualidade. Uma última humilhação. Eleanor respirou fundo, ergueu o queixo e atravessou a soleira. A chuva a atingiu imediatamente, encharcando seu manto de lã em segundos. O frio penetrou através das camadas de tecido, fazendo-a tremer, mas ela continuou caminhando. O condutor, um homem idoso de rosto enrugado, ajudou-a a subir sem dizer palavra. Quando a charrete começou a se mover, Eleanor olhou para trás uma última vez. O solar de Ravenhall se erguia como uma fortaleza sombria contra o céu tempestuoso, suas janelas iluminadas criando um contraste fantasmagórico. Em uma delas, a da biblioteca, ela distinguiu a silhueta do Duque. Ele observava sua partida. Por um instante fugaz, Eleanor imaginou que havia hesitação naquela postura. Mas a distância e a chuva tornavam impossível ter certeza. E logo a curva da estrada engoliu a visão da mansão. Ela estava sozinha, completamente sozinha, com um segredo crescendo em seu ventre e nenhum lugar no mundo para chamar de lar. A viagem através da tempestade durou a noite inteira. O condutor, que finalmente se identificou como Joseph, um antigo cavalariço que fora dispensado do serviço ducal anos antes, demonstrou compaixão inesperada. Ele conhecia um refúgio, explicou com voz rouca. Uma propriedade antiga, pertencente a um ramo distante da família Ashford, a família de Eleanor, há muito abandonada, mas ainda habitável. Não é lugar para uma dama da vossa estirpe, ele advertiu, mas ao menos tereis teto e paredes. Eleanor aceitou sem hesitação. Qualquer abrigo seria bem-vindo. O amanhecer a encontrou diante de uma construção que mais parecia um relicário esquecido pelo tempo. A biblioteca de Thornmere erguia-se entre carvalhos centenários, suas paredes de pedra cobertas por era que subia como veias verdes. Tinha sido, segundo Joseph, o refúgio de estudiosos da família Ashford 2 gerações atrás. Quando o último guardião falecera sem herdeiros diretos, o lugar fora deixado à própria sorte. A porta principal rangeu ao ser aberta, revelando um interior que cheirava a papel antigo, mofo e história preservada. Mas não havia degradação completa. As estruturas permaneciam sólidas e, milagrosamente, algumas janelas ainda conservavam seus vidros intactos. Eleanor entrou lentamente, seus passos ecoando no hall de entrada modesto. À direita, uma sala ampla repleta de estantes que iam do chão ao teto, ainda carregadas com volumes encadernados em couro. À esquerda, o que parecia ter sido um salão de leitura, com poltronas cobertas por lençóis empoeirados e uma lareira de pedra-sabão. "Posso tentar acender um fogo, milady", ofereceu Joseph. "E há um poço nos fundos, a água deve estar limpa." Enquanto ele se ocupava com as tarefas práticas, Eleanor subiu as escadas estreitas que levavam ao segundo andar. Encontrou 3 quartos pequenos, uma saleta privada e, surpreendentemente, um escritório com janelas voltadas para uma clareira, onde a luz matinal já começava a penetrar através das nuvens em dissolução. Foi ali, naquele escritório esquecido, que Eleanor finalmente permitiu que a realidade a alcançasse. Afundou numa cadeira antiga e entrelaçou as mãos sobre o ventre. O herdeiro de Ravenhall crescia dentro dela, um ser que unia 2 linhagens poderosas, concebido num dos raros momentos de proximidade que seu casamento conhecera, e o pai não sabia. Os primeiros dias no refúgio foram marcados pela necessidade de sobrevivência básica. Eleanor, que jamais precisara preocupar-se com afazeres domésticos, descobriu-se precisando aprender rapidamente. Joseph aparecia diariamente trazendo suprimentos modestos, pão, queijo, vegetais, lenha, mas deixava claro que não poderia continuar indefinidamente.
Há uma vila a 3 milhas daqui, ele explicou. Thornmere Hollow. Gente simples, mas de bom coração. Talvez possais encontrar algum trabalho, algo discreto. Trabalho. Eleanor saboreou a palavra como se fosse em língua estrangeira. Ela, que fora criada para comandar propriedades, agora precisaria se sustentar com as próprias mãos. Foi vasculhando as estantes da biblioteca que ela encontrou sua salvação inesperada. Entre tratados filosóficos e volumes de poesia antiga, havia uma coleção substancial de manuscritos sobre medicina herbária e cura natural. Receitas de ungüentos, catalogação de plantas medicinais, instruções para preparar tinturas e cataplasmas. Eleanor mergulhou naqueles textos com voracidade. Talvez fosse o instinto maternal já despertando, ou talvez a necessidade de encontrar propósito além do vazio da rejeição. Mas ela descobriu-se absorvendo o conhecimento com facilidade surpreendente. Sua mãe, antes de falecer, quando Eleanor tinha apenas 15 anos, cultivara um pequeno jardim de ervas curativas. Fragmentos daquela sabedoria antiga começaram a ressurgir em sua memória. Nas tardes, quando a chuva cessava, ela explorava os arredores da propriedade. Identificou camomila crescendo selvagem, encontrou um canteiro esquecido onde a lavanda ainda resistia, reconheceu o formato inconfundível das folhas de artemísia. Com cuidado reverente, ela colhia pequenas porções, secava-as junto à lareira e começava a experimentar preparações básicas. Foi assim que a transformação silenciosa teve início. A duquesa rejeitada estava se tornando uma curandeira. A 12ª noite após sua chegada, trouxe consigo uma revelação física inegável. Eleanor sentiu, pela primeira vez, um enjoo profundo que a fez despertar em plena madrugada. Cambaleou até a bacia de porcelana rachada que servia como lavatório, e ali, sob a luz trêmula de uma única vela, confrontou a evidência de que já não carregava apenas uma suspeita, mas uma certeza absoluta. Ela estava grávida do herdeiro de Ravenhall. A magnitude daquela verdade a fez deslizar até o chão frio de madeira. Abraçou os joelhos contra o peito e permitiu que as lágrimas finalmente fluíssem sem contenção. Não eram lágrimas de desespero, eram de transformação. Aquele ser minúsculo dentro dela representava não apenas continuidade biológica, mas um propósito renovado. Ela não seria definida pelo abandono. Seria definida por como reagiria a ele. Ao amanhecer, Eleanor já havia tomado sua decisão. Iria até Thornmere Hollow e ofereceria seus conhecimentos recém-adquiridos. Não como uma nobre em busca de caridade, mas como alguém com habilidades genuínas a oferecer. A vila de Thornmere Hollow era pequena, pouco mais que um aglomerado de cottages ao redor de uma praça central com um poço comunitário e uma igreja modesta. Eleanor vestiu seu traje mais simples, um vestido de lã cinza sem adornos, e cobriu os cabelos castanhos com um lenço comum. Nada nela deveria sugerir aristocracia. Caminhou pelas ruas estreitas, observando o cotidiano daquelas pessoas. Mulheres lavando roupa nas tinas de madeira, homens consertando ferramentas, crianças correndo entre galinhas. Era um mundo inteiramente diferente do que conhecera, mas havia ali uma autenticidade que a tocou profundamente. Foi diante da pequena botica que Eleanor se deteve. Na vitrine empoeirada, vidros com ervas identificadas por etiquetas escritas à mão. Reunindo coragem, ela empurrou a porta. O interior cheirava intensamente a especiarias e plantas secas. Atrás do balcão, um homem idoso de cabelos brancos e óculos redondos ergueu os olhos de um morteiro onde triturava algo. "Bom dia!" Ele cumprimentou com voz surpreendentemente jovem para a idade aparente. "Em que posso servir-vos?" Eleanor respirou fundo. "Vim oferecer meus serviços, senhor. Tenho conhecimento em preparações herbárias e... conhecimento livresco ou prático?" Ele interrompeu,
mas sem rispidez. Ambos, ela respondeu com honestidade. Estudei tratados antigos e comecei a aplicar os ensinamentos. Reconheço que minha experiência é limitada, mas estou disposta a aprender. O boticário, que se apresentou como o Sr. Cornelius Webb, estudou-a com olhos perspicazes que pareciam ver além das roupas simples. Há uma praga de tosse seca assolando as famílias com crianças pequenas, ele disse finalmente. Se puderdes preparar um xarope eficaz, usando apenas o que cresce naturalmente nestas terras, tereis demonstrado o vosso valor. Eleanor aceitou o desafio. Ela passou 3 dias pesquisando, consultando os manuscritos antigos, experimentando proporções. Finalmente, preparou um xarope à base de mel silvestre, tomilho, raiz de alcaçuz e uma pitada de própolis que Joseph conseguira de um apicultor local. A mistura era aromática, levemente adocicada e, segundo os textos, eficaz para acalmar vias respiratórias inflamadas. Quando retornou à botica, o Sr. Webb provou uma colherada, fez uma pausa dramática e então assentiu. Aceitável, ele declarou, mas havia aprovação em seus olhos. Podeis auxiliar-me 3 vezes por semana. O pagamento é modesto, mas honesto. E assim, Eleanor encontrou não apenas uma ocupação, mas uma identidade renovada. Ela não era mais a duquesa de Ravenhall, era simplesmente Eleanor, a ajudante do boticário, conhecida por mãos habilidosas e presença tranquilizadora. As semanas se transformaram em meses. O outono cedeu lugar ao inverno e com ele vieram os primeiros sinais visíveis da gravidez. Eleanor ajustou seus vestidos com discrição, mas sabia que em breve não poderia mais ocultar sua condição. Foi durante uma manhã particularmente fria de janeiro que a vila recebeu notícias alarmantes. Uma febre virulenta começara a se espalhar entre as famílias mais pobres, aquelas que viviam nas cabanas além da igreja. Já havia 3 mortes, 2 crianças e um idoso. O Sr. Webb estava visivelmente preocupado. Não tenho suprimentos suficientes para tratar tantos doentes simultaneamente, confessou a Eleanor. E temo que minha própria saúde não suporte a exposição prolongada. Eleanor não hesitou. Irei em vosso lugar. Não, o idoso protestou. É perigoso. E vós estáis... Ele não completou a frase, mas o olhar dele havia descido brevemente ao ventre de Eleanor, agora impossível de ignorar completamente. Justamente por isso, ela replicou com firmeza. Esta criança merece nascer num mundo onde as pessoas cuidam umas das outras, e eu posso fazer a diferença. Um cabana onde a doença graçava com maior violência pertencia à família Brennan, um casal jovem com 4 filhos pequenos. Quando Eleanor cruzou a soleira, o que encontrou foi um cenário de desespero silencioso. O pai estava acamado, delirando com febre. A mãe, extenuada, tentava cuidar simultaneamente do marido e das 3 crianças que também adoeceram. Apenas o filho mais velho, um menino de talvez 8 anos, permanecia de pé com olhos enormes de medo. Eleanor assumiu o controle da situação com uma autoridade serena que surpreendeu a si mesma. Instruiu o menino a ferver água continuamente. Preparou compressas frias para baixar as febres. Administrou chás de sabugueiro e equinácea em intervalos regulares. E, mais importante, ofereceu sua presença constante, um pilar de calma em meio ao caos. Durante 3 dias e 3 noites, ela permaneceu naquela cabana. Dormia em intervalos breves, sentada numa cadeira, sempre atenta aos sons de respiração dos doentes. Suas mãos ficaram ásperas de tanto lavar com água e sabão rústico. Seus pés incharam pela posição prolongada, e em seu ventre o herdeiro de Ravenhall crescia, alheio ao drama ao redor. Na manhã do 4º dia, a febre começou a ceder, primeiro no pai, depois nas crianças menores. No 5º dia, todos estavam fracos, mas conscientes, aceitando caldo e pão. A crise havia passado.
Quando Eleanor finalmente deixou a cabana Brennan, foi recebida na rua por um grupo de moradores da vila. Não disseram nada, apenas se afastaram respeitosamente do caminho dela, alguns curvando levemente as cabeças. Não era subserviência, era reconhecimento. A notícia de seu trabalho se espalhou como as próprias folhas levadas pelo vento de inverno. Eleanor, a mulher misteriosa que vivia na biblioteca esquecida, tornara-se Eleanor, a curandeira. As pessoas começaram a procurá-la não apenas para doenças, mas para conselhos, conforto, presença. E foi inevitável que aqueles rumores viajassem além das fronteiras da pequena vila. No solar de Ravenhall, Duque Adrian Thornfield atravessava o corredor leste pela 100ª vez naquela semana, atormentado por uma inquietação que se recusava a nomear. 3 meses haviam se passado desde o divórcio. 3 meses durante os quais ele cumprira os protocolos sociais esperados. Comparecera a eventos, conversara com pais de jovens elegíveis, considerara racionalmente as possibilidades de um novo enlace. E, no entanto, nada o satisfazia. As jovens eram bonitas, educadas, perfeitamente adequadas, mas faltava-lhes algo indefinível, uma qualidade que ele nem sabia que procurava até que deixou de encontrá-la em sua própria casa. Desde a partida de Eleanor, o solar parecia diferente. Os mesmos móveis ocupavam os mesmos lugares, as mesmas rotinas eram seguidas, mas havia uma ausência que transcendia o físico, uma falta de vida que ele não conseguia ignorar por mais que tentasse. Foi Mrs. Moss, a governanta, quem trouxe as primeiras notícias. Vossa Graça, ela anunciou com cautela excessiva, sabendo que pisava em terreno delicado, chegaram informações sobre Lady Eleanor. Adrian sentiu algo apertar em seu peito. Manteve a expressão neutra. Prossegui. Ela reside na biblioteca de Thornmere. Trabalha como assistente de boticário e... A governanta hesitou. E o quê? Ele pressionou, a voz mais áspera do que pretendera. Dizem que salvou uma família inteira da febre, que tem um dom para a cura e que... Novamente a pausa reveladora. Falai de uma vez, Mrs. Moss, que está esperando um filho, Vossa Graça. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Adrian permaneceu imóvel, processando aquelas palavras. Um filho. Eleanor carregava um filho, o filho dele. Não poderia ser de outro. Os prazos coincidiam perfeitamente. O herdeiro que ele desejara. A continuação da linhagem que justificara o divórcio existia, crescia no ventre da mulher que ele repudiara. A ironia da situação o atingiu como um soco físico. Preparai meu cavalo, ele ordenou abruptamente. Parto ao amanhecer. A jornada até Thornmere Hollow levou a maior parte do dia. Adrian cavalgou sozinho, recusando companhia ou escolta. Precisava daquelas horas de solidão para organizar os pensamentos caóticos que se agitavam em sua mente. Eleanor estava grávida. O fato deveria tê-lo preenchido de satisfação. Finalmente, o herdeiro. Mas em vez disso, sentia algo muito mais perturbador. Culpa, arrependimento e uma saudade que se recusara a reconhecer nos meses anteriores. Ele lembrava-se da noite do divórcio, da postura ereta de Eleanor, da ausência de súplicas, da dignidade inabalável com que ela aceitara a sentença. Na época, interpretara aquilo como frieza, como confirmação de que ela não se importava verdadeiramente com o casamento. Agora, com a distância temporal e emocional, percebia o óbvio. Ela estava protegendo seu orgulho e provavelmente já sabia da gravidez. Os sinais teriam sido perceptíveis para ela, mesmo que sutis demais para ele notar. E ela não dissera nada. Por quê? Orgulho? Raiva justificada? Ou porque acreditara que ele não se importaria? O peso dessa última possibilidade era insuportável. Anoitecia quando Adrian avistou a silhueta da biblioteca de Thornmere recortada contra o céu alaranjado do crepúsculo.
Diminuiu o passo do cavalo, de repente inseguro sobre como proceder. Não havia ensaiado palavras, não havia planejado abordagem. Desmontou e amarrou o animal a um carvalho próximo. Caminhou lentamente em direção à entrada. Luz de velas vazava pelas frestas das janelas do andar superior. Ela estava lá. Bateu à porta. Não obteve resposta imediata. Bateu novamente, mais forte. Passos leves nas escadas internas. O som de uma tranca sendo retirada. A porta se abriu. E ali estava Eleanor. Adrian sentiu o ar escapar de seus pulmões. Ela estava diferente. O cabelo, antes sempre elaboradamente penteado, caía em ondas soltas sobre os ombros. Usava um vestido simples de lã marrom, sem enfeites. Mas o que mais o impactou foi o rosto. Havia uma serenidade ali que nunca existira antes. Uma força tranquila que emanava dela como luz própria, e seu ventre, inegavelmente arredondado, proclamava a verdade que nenhuma palavra poderia ocultar. Os olhos deles se encontraram, castanhos nos azuis, passado confrontando o presente. Adrian, ela disse simplesmente, não vossa graça, apenas seu nome, Eleanor. Sua voz soou rouca, carregada de emoções que lutava para controlar. Preciso conversar contigo. Ela não respondeu imediatamente. Simplesmente se afastou da porta, permitindo que ele entrasse. O interior da biblioteca estava surpreendentemente acolhedor. Um fogo crepitava na lareira da sala principal, iluminando as estantes repletas de livros antigos. Uma poltrona tinha uma manta dobrada sobre o braço. Sobre uma mesinha baixa, uma xícara de chá pela metade e um volume aberto de poemas. Era um lar. Modesto, mas inequivocamente um lar. Eleanor indicou uma cadeira para Adrian e sentou-se na poltrona, mantendo as mãos pousadas serenamente sobre o ventre, numa postura que era simultaneamente protetora e desafiadora. Por que não me disseste? Adrian perguntou sem rodeios. Dissera-vos o que exatamente? Ela respondeu com voz calma, que carregava vosso filho na noite em que me repudiastes, que deveria usar uma criança ainda não confirmada como moeda de barganha para manter um título que vós não desejáveis compartilhar comigo. Cada palavra era uma lâmina afiada de verdade. Adrian sentiu a culpa penetrar mais fundo. Eu não sabia... Não, ela o interrompeu. Não sabíeis. Porque durante 2 anos olhastes para mim e não me vistes. Olhastes para uma duquesa, para uma peça decorativa, para um ventre que deveria produzir herdeiros sob demanda. Mas nunca olhastes para Eleanor, para a mulher. O silêncio que se seguiu foi denso. Adrian descobriu-se sem palavras. Ele, que sempre dominara qualquer sala com sua oratória, estava completamente desarmado. O que fizeste aqui? Ele finalmente perguntou, mudando de ângulo. Ouvi histórias. Dizem que és uma curandeira. Um lampejo de algo. Seria orgulho? Atravessou o rosto de Eleanor. Descobri que tinha aptidão para isso. Os textos antigos desta biblioteca me ensinaram, e a necessidade me forçou a aplicar o conhecimento. A febre, salvaste uma família inteira. Fiz o que qualquer pessoa com compaixão e conhecimento faria. Adrian levantou-se da cadeira e caminhou até a janela de costas para ela. Precisava daquele momento para reunir coragem. Desejo reparar meus erros, disse finalmente. A criança, nosso filho, merece seu lugar de direito. E tu mereces. Não. A voz de Eleanor cortou o ar como aço. Ela também se levantara. Não me oferecereis caridade. Não me resgatarei como se eu fosse uma donzela em perigo aguardando salvação masculina. Construí uma vida aqui. Uma vida com propósito e dignidade. Adrian virou-se para encará-la. Eleanor, sejas razoável. Uma criança precisa de um pai. Um herdeiro precisa de sua herança. E eu precisava de um marido. Ela replicou, a voz tremendo levemente pela primeira vez.
Precisava de alguém que me visse, que me valorizasse, que não me considerasse um fracasso porque uma gravidez não aconteceu no cronograma desejado. As palavras dele haviam machucado profundamente. Adrian percebia isso agora com clareza cruel. Tens razão, ele admitiu, e a honestidade crua daquela confissão surpreendeu a ambos. Falhei contigo em todos os sentidos que importavam. Tratei nosso casamento como um contrato comercial e a ti como uma funcionária inadequada. E quando o herdeiro que tanto desejava finalmente foi concebido, eu já te havia expulsado. Eleanor fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia lágrimas suspensas nos cílios, mas sua voz permaneceu firme. Por que viestes aqui, Adrian? Verdadeiramente, não para falar de reparações ou heranças. Por quê? Ele atravessou a distância entre eles em 3 passos longos. Parou a poucos centímetros dela, tão próximo que podia sentir o calor emanando de seu corpo, ver as pequenas manchas douradas em seus olhos castanhos que nunca notara antes. Porque a casa está vazia sem ti, ele confessou, a voz baixa e intensa. Porque acordo no meio da noite e procuro por tua presença, porque vi uma dúzia de mulheres perfeitamente adequadas e nenhuma delas era tu, porque fui um tolo arrogante que não reconheceu o valor do que tinha até perdê-lo. Os lábios de Eleanor tremeram. São apenas palavras. Então deixa-me prová-lo, Adrian murmurou. Lentamente, dando a ela todo o tempo do mundo para recuar se desejasse, ele ergueu a mão e tocou seu rosto. O polegar acariciou a curva de sua bochecha, limpando uma lágrima solitária. Deixa-me passar o resto da minha vida provando. E então, com uma delicadeza que contrastava com tudo que Eleanor conhecera dele antes, Adrian se inclinou e pressionou seus lábios contra a testa dela. Não era um beijo de paixão. Era uma promessa. Mas o universo, Eleanor aprenderia, raramente permite resoluções simples. 2 dias após a visita de Adrian, quando ela ainda processava as emoções confusas que o encontro despertara, Joseph chegou à biblioteca com notícias alarmantes. Há pessoas na vila fazendo perguntas sobre vós, ele informou, claramente preocupado. Nobres pela aparência. Perguntam sobre vossa identidade, sobre vossa condição. Eleanor sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem são? Não se identificaram, mas Joseph hesitou. Mencionaram o nome Thornfield. Thornfield, mas não Adrian. Então quem? A resposta chegou na manhã seguinte, na forma de uma carruagem luxuosa que parou diante da biblioteca. Dela desceu uma mulher de meia-idade, vestida com elegância austera, o rosto marcado por rugas que pareciam ter sido esculpidas pela desaprovação perpétua. Lady Constance Thornfield, a tia de Adrian, a matriarca da família. Eleanor a recebeu na soleira, recusando-se a demonstrar intimidação. Lady Ashford, Constance cumprimentou com uma formalidade gélida. Ou devo dizer, ex-Lady Thornfield. Eleanor é suficiente, ela respondeu com tranquilidade. Muito bem, Eleanor. A mulher mais velha entrou sem ser convidada, examinando o interior modesto com desdém mal disfarçado. Vim tratar de um assunto delicado. Soube que estás grávida. As notícias viajam rápido. Sempre viajam quando envolvem escândalo potencial. Constance virou-se para encará-la diretamente. Também soube que meu sobrinho vos visitou. Deixa-me ser clara. Não permitirei que uses essa criança para te reintroduzir na sociedade que te rejeitou. Eleanor sentiu a raiva começar a ferver, mas a manteve sob controle. Não desejo reintroduzir-me em lugar algum. Construí minha vida aqui. Uma vida? Constance soltou uma risada sem humor. Vivendo em ruínas, trabalhando como aprendiz de boticário, isso não é vida para uma mulher de tua educação. É patético. É honesto, Eleanor rebateu.
Mais honesto que os salões dourados onde as pessoas sorriem enquanto cravamos punhais pelas costas umas das outras. Que insolência! A voz de Constance subiu. Escuta-me bem, menina. Podes ter seduzido Adrian novamente com lágrimas e barriga de grávida, mas não me enganas. Conheço teu tipo. Oportunistas que usam qualquer meio para escalar socialmente. Suficiente. A voz trovejou vinda da entrada. Ambas as mulheres viraram-se abruptamente. Adrian estava na soleira, o semblante transfigurado pela fúria. Adrian, Constance começou, estava apenas insultando a mãe de meu filho, ele completou, caminhando para dentro com passos que faziam as tábuas do assoalho tremerem. Humilhando a mulher que tratei injustamente e que ainda assim manteve sua dignidade quando eu não merecia nada dela. Não compreendes a situação. Compreendo perfeitamente. Adrian posicionou-se ao lado de Eleanor, uma declaração silenciosa, mas poderosa. Compreendo que fui um tolo cego. Compreendo que Eleanor é 10 vezes a pessoa que qualquer um em nossa sociedade jamais será. E compreendo que qualquer um que a insulte em minha presença responderá diretamente a mim. Constance empalideceu. Estás deixando que emoções turvas teu julgamento. Meu julgamento nunca esteve mais claro, Adrian respondeu. E eis minha decisão. Eleanor carrega o herdeiro de Ravenhall. Ela retornará à mansão não como penitente, mas como duquesa restaurada. O divórcio será anulado e qualquer pessoa que questione ou desrespeite sua posição será banida permanentemente desta família. O silêncio que se seguiu foi atordoante. Eleanor encontrou-se tremendo, não de medo, mas da magnitude do que acabara de presenciar. Adrian não estava oferecendo caridade, estava oferecendo reconhecimento, estava finalmente a defendendo. Constance compreendeu que a batalha estava perdida. Com um aceno rígido de cabeça, ela saiu da biblioteca sem outra palavra. Quando o som da carruagem se afastou, Adrian virou-se para Eleanor. Não te peço para esquecer o que fiz, ele disse suavemente. Não te peço para confiar em mim imediatamente, mas peço uma chance, uma oportunidade de provar que o homem que te rejeitou era uma versão inferior de quem posso ser. Eleanor estudou seu rosto. Via sinceridade ali, via arrependimento. E pela primeira vez, via algo que nunca existira antes em seus 2 anos de casamento. Via que ele a enxergava de verdade. Uma chance. Ela finalmente concordou. Mas sob meus termos. Qualquer termo, Adrian prometeu. Continuarei meu trabalho com o Sr. Webb até que a gravidez avançar demais. Não abandonarei as pessoas que me acolheram quando ninguém mais o fez. Concordo. E quando nosso filho nascer, não será criado por amas e governantas distantes. Estarei presente, totalmente presente. Como deveria ser. E tu? Eleanor fez uma pausa, reunindo coragem. Tu aprenderás a me conhecer de verdade, não a duquesa. Eleanor, a mulher com opiniões próprias, que lê tratados médicos, que não tem medo de sujar as mãos com terra e ervas. Adrian deu um passo à frente e tomou as mãos dela entre as suas. Essa Eleanor é exatamente quem desejo conhecer. O retorno de Eleanor ao solar de Ravenhall foi planejado com cuidado meticuloso. Não seria uma volta furtiva, envolta em vergonha. Seria uma restauração pública, clara e inequívoca. Adrian convocou uma reunião do conselho familiar. Todos os Thornfield, com algum grau de influência, foram intimados a comparecer. A sala de conferências, com sua imensa mesa de mogno e paredes forradas com retratos de ancestrais, nunca vira uma assembleia tão tensa. Quando Adrian entrou com Eleanor ao seu lado, ela agora usando um vestido de veludo verde esmeralda, que realçava sua condição de grávida em vez de ocultá-la, o silêncio foi absoluto. Ele não perdeu tempo com preâmbulos. Esta reunião tem um propósito único, declarou, sua voz ecoando pela sala.
Reconhecer publicamente que cometi uma injustiça grave contra Eleanor Ashford, minha esposa legítima. O divórcio foi baseado em premissas falsas e será anulado. Eleanor retoma imediatamente seu título de Duquesa de Ravenhall, com todos os direitos e honras que lhe cabem. Murmúrios começaram a se espalhar. Lady Constance, sentada no extremo oposto da mesa, permaneceu rigidamente silenciosa. Mais importante, Adrian continuou, anuncio que Eleanor carrega o herdeiro desta casa, uma criança concebida dentro dos laços sagrados do matrimônio, que será reconhecida como legítima sucessora da linhagem Thornfield. Agora, os murmúrios se transformaram em exclamações abertas, algumas de surpresa genuína, outras de indignação mal disfarçada. Sir Reginald Thornfield, um primo distante conhecido por sua rigidez protocolar, levantou-se. Com o devido respeito, Vossa Graça, há procedimentos a serem seguidos. Um divórcio não pode ser simplesmente anulado por declaração unilateral. Pode quando os termos do divórcio foram baseados em afirmações comprovadamente falsas. Adrian o cortou. E pode quando conto com o apoio de advogados competentes e documentação adequada que meu secretário distribuirá a todos presentes. De fato, um assistente começou a circular, entregando pastas lacradas a cada membro da família. Encontrarão ali, Adrian prosseguiu, não apenas os fundamentos legais para a anulação, mas também o Novo Testamento que redigi, estabelecendo Eleanor e nosso filho como herdeiros primários de todas as propriedades e títulos Thornfield. Isso provocou um tumulto. Vários primos começaram a protestar simultaneamente, mas Adrian ergueu a mão, silenciando-os. Aqueles que não concordarem com estes termos são livres para contestá-los legalmente, ele declarou. Mas sejam avisados. Farei valer cada cláusula, usando todos os recursos à minha disposição. A decisão está tomada. Foi então que Eleanor falou pela primeira vez. Posso dizer algo? Sua voz era suave, mas carregava uma autoridade natural que fez todos se voltarem para ela. Adrian assentiu, recuando meio passo para lhe ceder o espaço. Eleanor varreu a sala com o olhar, encontrando os olhos de cada pessoa presente antes de falar. Não vos peço aprovação, ela começou. Não vos peço aceitação calorosa ou abraços fraternais. Sei que muitos aqui me veem como uma intrusa oportunista. Permiti que acreditem nisso se lhes conforta. Pausou, uma das mãos descansando levemente sobre o ventre. Mas entendai isto. Sou duquesa de Ravenhall, não porque manipulei ou conspirei, mas porque fui escolhida por vossas próprias tradições de linhagem e matrimônio. E esta criança que carrego tem tanto sangue Thornfield quanto Ashford. Rejeitá-la é rejeitar vossa própria história. A sala permaneceu em silêncio. Não competirei por vosso afeto, Eleanor continuou, mas exigirei vosso respeito e o ganharei, não através de lágrimas ou súplicas, mas através de ações, através do cuidado que dedicarei a esta família, queira ela ou não. Quando ela finalmente se sentou, houve um momento de hesitação coletiva, e então, surpreendentemente, foi Lady Constance quem quebrou o silêncio. A menina tem coragem, ela admitiu, a voz ainda fria, mas sem a hostilidade anterior. Suponho que isso seja um traço Thornfield, querendo ou não. Não era aceitação calorosa, mas era reconhecimento. E Eleanor percebeu que, às vezes, era o suficiente para começar. Os meses que se seguiram foram de reconstrução gradual. Eleanor mudou-se de volta ao solar, mas insistiu em manter seus projetos em Thornmere Hollow. 2 vezes por semana, uma carruagem a levava à vila, onde ela continuava auxiliando o Sr. Webb na botica. Adrian, inicialmente cético, acompanhou-a em uma dessas viagens. Observou-a interagir com os moradores da vila.
O toque gentil ao examinar uma criança doente, a paciência ao explicar como preparar um chá medicinal, a presença tranquilizadora que acalmava até os pacientes mais nervosos. E ele começou a compreender. Aquela era a essência de Eleanor. Não a mulher que ele tentara moldar à imagem de uma duquesa perfeita, mas a mulher que encontrava propósito em cuidar, em curar, em estar presente para quem precisava. Uma noite, após uma dessas viagens, eles estavam na biblioteca do solar, a mesma onde tudo começara a desmoronar meses antes. Mas agora, o ambiente era diferente. Um fogo cálido crepitava na lareira. Eleanor estava sentada numa poltrona, os pés descalços estendidos em direção ao calor, uma das mãos descansando sobre o ventre consideravelmente grande. Adrian sentou-se no braço da poltrona, algo que nunca teria feito nos dias formais de seu casamento anterior. "Posso perguntar algo?" ele disse suavemente. "Sempre", ela respondeu, virando a cabeça para olhá-lo. "Por que perdoaste tão facilmente? Eu te machuquei profundamente. Tinha todo o direito de me odiar." Eleanor ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta. "Não perdoei facilmente", ela finalmente respondeu. "E parte de mim ainda carrega as cicatrizes daquela noite. Mas aprendi algo durante meus meses em Thornmere." "O quê?" "Que carregar raiva é como segurar brasas ardentes esperando que queimem outra pessoa. Eu prefiro gastar minha energia construindo algo novo do que alimentando ressentimentos antigos." Adrian deslizou da poltrona para se ajoelhar ao lado dela. Sua mão cobriu a dela sobre o ventre. "Sinto nosso filho se mover", ele murmurou com reverência. "É uma sensação milagrosa, não é?" Eleanor sorriu. "Eleanor", Adrian ergueu os olhos para o rosto dela. "Sei que disse isso antes, mas preciso dizê-lo novamente. Fui um tolo. Um tolo arrogante que não reconhecia um presente quando o tinha." "Adrian, não, deixa-me terminar." Ele respirou fundo. "Passei 2 anos tratando nosso casamento como um dever, como algo a ser cumprido e gerenciado. Mas durante estes últimos meses, desde que te reencontrei, aprendi o que um casamento pode ser: parceria, respeito e talvez amor." A última palavra saiu quase como um sussurro. Os olhos de Eleanor se encheram de lágrimas, mas ela estava sorrindo. "Talvez amor", ela repetiu suavemente. "É um bom começo." Ele se inclinou, dando a ela tempo para recuar. Ela não recuou. Seus lábios se encontraram numa promessa renovada, não o beijo casto e protocolar de um casamento arranjado, mas algo genuíno, nascido de escolha, não obrigação. Quando se separaram, Adrian pressionou a testa contra a dela. "Serás uma mãe extraordinária", ele murmurou. "E tu", ela respondeu, "tens potencial para ser um pai excepcional. Se conseguires superar tua tendência de ser um idiota pomposo." Ele riu, uma risada genuína, livre, completamente diferente dos sorrisos educados que distribuía em eventos sociais. "Farei meu melhor", prometeu. A criança nasceu numa manhã de maio, quando o jardim do solar estava florido com rosas tardias e o ar carregava o perfume de madressilva. O parto foi longo e desafiante, mas Eleanor enfrentou-o com a mesma resiliência serena que caracterizava tudo o que fazia. Adrian permaneceu do lado de fora da porta do quarto por horas, caminhando de um lado para outro, até que Mrs. Moss o repreendeu gentilmente. "Vossa Graça está criando um sulco no tapete persa", ela observou com humor discreto. "Como ela está?" ele perguntou pela 1000ª vez. "Forte, determinada, exatamente como sempre foi." E então, finalmente, o choro de um bebê rompeu o silêncio. A parteira abriu a porta. "Vossa Graça tem um filho." Adrian entrou no quarto com passos hesitantes, quase reverentes. Eleanor estava recostada nos travesseiros, os cabelos em desalinho, o rosto brilhando de suor e exaustão. E em seus braços, embrulhado em mantas brancas, estava a criatura mais perfeita que ele já vira.
Seu filho, seu herdeiro, mas mais importante, o filho deles. Ele é perfeito, Adrian murmurou, sentando-se cuidadosamente na beira da cama. Ele tem teus olhos. Eleanor observou com um sorriso cansado, mas radiante. Azul intenso. E teu nariz, e tua testa, e... Adrian percebeu que estava catalogando características de forma ridícula e parou, rindo de si mesmo. Ele é nosso. Sim, Eleanor concordou. Nosso. O bebê emitiu um pequeno suspiro, aconchegando-se mais no calor do corpo da mãe. Naquele momento, todas as tempestades do passado pareceram distantes. Todas as humilhações, rejeições, lágrimas sob a chuva. Tudo levou a este instante de perfeição absoluta. Adrian estendeu um dedo e o pequenino imediatamente o agarrou com uma força surpreendente. Bem-vindo, pequeno Thomas Edward Thornfield, ele sussurrou. Eles haviam escolhido o nome juntos, Thomas em homenagem ao avô de Eleanor, Edward pelo bisavô de Adrian. Herdeiro de Ravenhall, mas mais importante, filho de dois pais que te amarão além de qualquer título ou terra. Eleanor olhou para Adrian e no olhar deles passou um entendimento mútuo. Tinham começado como estranhos unidos por dever. Atravessaram o vale sombrio da separação e dor, e emergiram do outro lado como algo que nenhum deles antecipara. Uma família verdadeira. Obrigado, Eleanor disse suavemente. Por quê? Adrian perguntou confuso. Por me deixares ir, ela respondeu. Porque se não tivesses, eu nunca teria descoberto quem realmente sou. E tu nunca terias aprendido a valorizar o que tínhamos. Adrian sentiu um nó na garganta. Foi a jornada mais dolorosa e valiosa que já fiz. Para ambos, Eleanor concordou. A biblioteca de Thornmere não foi abandonada. Em vez disso, sob o patronato conjunto do Duque e da Duquesa de Ravenhall, foi transformada em um centro de estudos medicinais. Jovens com aptidão para a cura eram treinados ali, combinando o conhecimento ancestral preservado nos manuscritos com práticas modernas. Eleanor supervisionava pessoalmente o programa, dividindo seu tempo entre os deveres ducais em Ravenhall e o trabalho que ainda considerava seu verdadeiro chamado em Thornmere Hollow. Numa tarde dourada de outono, ela estava no jardim de ervas medicinais que cultivara nos terrenos da biblioteca, ensinando um grupo de 5 jovens aprendizes a identificar diferentes tipos de camomila, quando ouviu o som familiar de uma carruagem se aproximando. Thomas, agora com 3 anos, correu em direção ao veículo antes mesmo que parasse completamente. Papai! Ele gritou com a alegria desinibida da infância. Adrian desceu da carruagem e pegou o menino nos braços, girando-o no ar enquanto Thomas ria. O Duque de Ravenhall, temido e respeitado nos salões do poder, transformava-se completamente na presença de seu filho. Como está minha equipe médica hoje? Ele perguntou a Eleanor, caminhando até ela com Thomas ainda agarrado a seu pescoço. Aprendendo rapidamente, ela respondeu, os olhos brilhando. Amanhã começaremos as preparações de tinturas. Adrian depositou Thomas no chão e o menino imediatamente se interessou por perseguir uma borboleta que passava. Recebi notícias de Londres, Adrian disse, ficando sério. O parlamento aprovou o projeto de lei que apoiávamos. Haverá fundos para estabelecer centros de treinamento médico em outras regiões. Eleanor sentiu uma onda de satisfação. Meses de trabalho político discreto finalmente davam frutos. Isso significa que poderemos expandir o programa, ela disse, a mente já planejando. Isso significa, Adrian corrigiu suavemente, puxando-a para mais perto, que tua visão de tornar a cura acessível a todos, independente de classe, está se tornando realidade. Ela se recostou contra ele, permitindo-se um momento de tranquila celebração. Quem diria, ela murmurou, que a mulher expulsa sob a chuva
acabaria mudando políticas do reino. Eu diria, Adrian respondeu, pressionando um beijo contra seu cabelo, porque sempre soubeste quem eras, mesmo quando eu era cego demais para ver. Thomas voltou correndo, agitando uma folha de hortelã que pegara do canteiro. Mamãe, mamãe, isso cura barriga? Perguntou com seriedade cômica. Eleanor se agachou para ficar na altura dele. Sim, querido. Hortelã ajuda a acalmar estômagos enjoados. Muito bem por lembrar. O menino sorriu orgulhoso e correu para mostrar sua descoberta aos aprendizes. Adrian observou mãe e filho com uma expressão que mesclava amor e gratidão. Nunca me arrependi de nada tanto quanto daquela noite de chuva, ele disse em voz baixa. E nunca agradeci tanto um erro que me forçou a crescer. Eleanor se levantou e tomou sua mão. Todos cometemos erros, ela disse. O que importa é o que fazemos depois deles. Ele entrelaçou os dedos com os dela. E o que faremos agora, duquesa? Ela sorriu. Aquele sorriso sereno que aprendera a cultivar em seus meses de solidão e que agora carregava também felicidade genuína. Agora, ela respondeu, viveremos, amaremos e continuaremos construindo algo significativo juntos. E enquanto o sol começava a se pôr sobre os campos de Thornmere, tingindo o céu de tons dourados e carmesim, a família permaneceu unida. Não pela obrigação de títulos ou linhagens, mas pela escolha consciente de se honrarem mutuamente. A chuva que um dia expulsou Eleanor de sua casa tornara-se apenas uma memória distante. No lugar dela havia sol, crescimento e a promessa inabalável de que o amor verdadeiro, aquele que nasce do respeito, da escolha e da redenção, sempre encontra seu caminho de volta ao lar. E quando a história daquele casamento fosse contada às gerações futuras, não seria lembrada pela queda, mas pela ascensão, pela mulher que transformou humilhação em propósito, pelo homem que aprendeu a enxergar além de sua própria arrogância, e pelo amor que, contra todas as probabilidades, floresceu mais forte por ter sobrevivido à tempestade.